Bom dia aos profissionais que estão no Brasil, boa tarde aos que estão em Portugal. Vamos começar então o nosso webinar sobre o TILOS. Nesse webinar nós vamos falar das diferenças entre fazer a gestão de movimentos de massa, um webinar específico para isso, e comparar também um pouco sobre as diferenças entre os métodos tradicionais de caminho crítico, o gráfico Gantt, para fazer gestão de projetos. Estamos fazendo uma correção aqui no nosso primeiro slide, planeamento de projetos, ok? Para quem está em Portugal, isso é normal. Portugal não tem o J entre a palavra. Talvez para quem já está no Brasil seja um pouco estranho. Bom, seguindo então com a nossa apresentação, mais uma vez repetindo, caso vocês não estejam me escutando bem, enviem uma mensagem ali pelo chat. Seguindo então com a nossa apresentação, vou falar um pouco sobre a APP Consultoria, antes de começar a falar sobre o TILOS. A APP Consultoria, como o próprio nome já diz, é uma empresa de consultoria em gestão de projetos. Além dos serviços de consultoria, então nós somos os fornecedores oficiais das licenças, das ferramentas com que nós trabalhamos. E prestamos serviços de consultoria, suporte, em treinamento e implementação dessas soluções. Bom, nossa área de atuação, como estamos vendo aqui no mapa, Portugal, Espanha, França, Canadá, México, toda a América Latina e a África. Então, nós atendemos também, além da América Latina inteira, Canadá, junto aos países africanos. A APP Consultoria é uma empresa especializada em gestão de portfólio de projetos empresariais, planejamento 4D e 5D, planejamento em espaço-tempo e gerenciamento de dados e ciclo de vida de empreendimentos. Para fornecer essas nossas soluções, nós trabalhamos com algumas ferramentas, que são elas o Power Project, que é um software completo para gestão de projetos, que engloba custos, recursos, fluxo de caixa, 4D BIM, Business Intelligence, integração com terceiros, curva S, análise de risco. O Bidcom, que é um software completo para orçamentação de projetos, também com controle de mudanças de escopo, lista de preço centralizada, integração com terceiros, e também com a tecnologia BIM para orçamentação em 5D. O TILOS, que é onde nós vamos focar nossa apresentação de hoje, que é um software completo para gestão específico para gestão de projetos lineares. Também engloba custos, recursos, progresso, acompanhamento do projeto, e o Ecodomus, que é a nossa solução para gestão de instalações de empreendimentos, também baseado na tecnologia BIM, agora com 6D e 7D. Um exemplo de projeto que eu vou mostrar para vocês no final da apresentação, que é uma integração entre o TILOS e o Power Project, um projeto de uma infraestrutura, de uma ponte, com a tecnologia BIM, onde o TILOS se integra, então, com essa outra tecnologia, com o Power Project, que é uma outra solução para a gestão de projetos que nós somos fornecedores. As características de um projeto linear, agora já começando a falar sobre o TILOS, que é um projeto que existe um eixo, que ao longo do qual o trabalho é realizado, ok? Existe a repetição de atividades ao longo do eixo, o aumento das distâncias de transportes, com o avanço do projeto, a variação da produtividade e a variação da velocidade das equipes de acordo com a sua taxa de rendimento. Bom, o TILOS é uma solução que é um requisito para algumas licitações em diversas empresas do mundo. Aqui a gente tem algum exemplo da Qatar Highways. É uma empresa que pede o TILOS como solução para a gestão de projetos. O Ecodomus também, nesse caso, para instalações, com tecnologia BIM 6D e 7D para a gestão de instalações. Algumas das empresas que utilizam o TILOS ao redor do mundo, as maiores empresas, algumas das quais são nossos clientes. Alguns projetos onde o TILOS foi utilizado, linhas de trem, estradas, pontes, pipelines, túneis, linhas de transmissão, espalhados por diversos lugares do mundo. Onde o ASTA, o Power Project, foi utilizado, eu digo ASTA porque há pouco tempo
mudou de nome, era Asta Power Project, agora Power Project. Então, alguns projetos onde o Power Project foi utilizado, no Jumeirah Park, no London Eye. Bom, diversos tipos de projetos, alguns grandes projetos ao redor do mundo também, projetos espaciais. E, bom, o Tilos é um software que é utilizado em todas as fases de projetos, né, de construção, tanto estudos de viabilidade, como cronograma geral, cronograma de produção, estudos especiais, e utilizado por todas as partes envolvidas no projeto, como proprietários, empresas de engenharia e contratantes. Alguns exemplos de visualizações do Tilos nos diversos setores onde ele é utilizado: linhas de transmissão, adutoras, projetos rodoviários, de trem, de túneis, linhas de metrô e também edificações. A gente vê que o Tilos é um software visual e esse é o principal base dele, é a visualização de todo o projeto em uma única vista. Então, conforme o setor, nós temos diferentes características para cada tipo de projeto. Isso fica bem visualizado nesse slide. Bom, diferenciando como gerenciar um projeto com os métodos tradicionais, baseado no Gantt, e com o Tilos, aqui com o Tilos nós temos todo o projeto em uma única vista, ou seja, eu tenho todas as atividades e eu posso gerenciar todas as atividades em uma única vista, como nós vemos na direita, o que não acontece com os cronogramas baseados no método tradicional de caminho crítico. Okay? Às vezes temos um cronograma muito grande, com 50 páginas, e é muito difícil fazer a gestão. Com o Tilos, essa é a vantagem, é que todo o projeto está baseado em uma única vista, com todas as atividades, e desde ali se faz, então, a gestão do projeto. Não quer dizer que o Tilos não tenha um gráfico Gantt, ele tem um Gantt interno dele, como essa visualização que a gente está vendo aqui, mas ele é específico para trabalho com o diagrama espaço-tempo, ou seja, duas escalas, a escala de tempo, à esquerda, na vertical, como nós estamos vendo aqui, e a escala de distância na horizontal. Isso pode ser alterado conforme a empresa ou o profissional queira visualizar o projeto. E no centro, o diagrama espaço-tempo, onde se tem as atividades, as obras localizadas, as zonas bloqueadas, ou qualquer outra característica do projeto. Também eu posso incluir setores, subcontratistas, áreas do projeto. Okay, aqui embaixo, uma outra célula. Agora, uma pequena demonstração de como o Tilos trabalha. Então, nós temos aqui no centro o diagrama espaço-tempo do Tilos, como de novo nós temos à esquerda a célula de tempo, a escala de tempo, com os meses e as semanas. Na horizontal, em cima, a escala de distância. O Tilos é um software baseado em células, onde, conforme nós vamos incluindo células, vamos incluindo informação também no nosso cronograma. Então, eu posso incluir células com um traçado do projeto, onde eu vejo os cruzamentos com outras estradas, ou com ruas, ou com rios. Por exemplo, eu sei onde cada cruzamento está localizado, no eixo do projeto, ok? E mais em cima, um perfil altimétrico do projeto, onde eu tenho as áreas de corte e as áreas de aterro, em verde. E no centro, então, o grade do projeto. Okay? Para começar a trabalhar com o Tilos, simplesmente desenhando as atividades. Tem uma atividade, por exemplo, de decapagem. Eu consigo, através do diagrama espaço-tempo, localizar onde ela inicia e onde ela termina. Ou seja, ela termina no quilômetro 0, mas inicia no quilômetro 2.600. Também, quando. Então, temos duas informações, quando e onde. Na semana 32 até a semana 35. Também posso inverter ou dividir essa atividade em duas etapas, tanto à esquerda do rio, como nós estamos vendo ali no traçado acima, tanto à direita. Outros tipos de construções, como construções localizadas, de pontes, são representadas de forma diferente, porque não acontecem ao longo do eixo, mas acontecem em um determinado trecho do projeto, como essa ponte que nós estamos vendo.
subdividir essa atividade em quantas atividades sejam necessárias, em todas as fases desse projeto em especial. E outras atividades de reaterro, onde ao centro eu vejo uma área bloqueada, e atividade de corte. Essa atividade de corte ela tem uma informação importante, e ela é representada como uma curva, e não como uma linha na atividade de decapagem, porque essa atividade busca dados do perfil altimétrico acima. Então, esse perfil altimétrico não é simplesmente um desenho, ele tem dados contidos dentro dele, dados de movimentos de terra, de material, onde o rendimento da equipe não sendo variável, né, um rendimento fixo. Claro que a equipe vai demorar mais tempo para andar ao longo do eixo, porque a quantidade de material a ser escavado varia conforme a distância. Okay? Então, por isso ele se representa dessa forma, como uma curva. Mas a gente tem uma situação real e a gente tem uma previsão de como essa atividade vai acontecer ao longo do eixo. Aterro classificado, compactação, então outros tipos de atividade. Bom, aqui nós temos uma outra ferramenta do TILOS, que é o Crash Detection, que ele nos avisa quando duas equipes vão colidir uma com a outra, o que não se pode ver no método tradicional baseado em Gantt. Okay? Crash Detection tanto entre equipes quanto em áreas bloqueadas do projeto. A gente vê aqui no diagrama espaço-tempo, de novo, com à esquerda a escala de tempo, na vertical, horizontal, a escala de distância, um perfil altimétrico do projeto, algumas outras informações abaixo sobre o projeto, e as áreas bloqueadas, por serem áreas de proteção ambiental, que não tem liberação tanto por parte do cliente ou por algum outro motivo. Uma área bloqueada do projeto, onde nessa área não se pode realizar nenhuma atividade nesse espaço, nesse trecho e nesse período de tempo. Okay? Então, se eu planejo uma atividade, eu estou vendo que vai existir uma colisão e vai existir uma equipe parada por um determinado período de tempo até que essa área seja liberada. Okay? O TILOS nos avisa isso, que de novo não é possível ver com um método tradicional, baseado em Gantt, e me possibilita replanejar essa atividade e relocar essa equipe. O mesmo acontece no Crash Detection com diferentes equipes de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma equipe que tem uma produtividade fixa e uma produtividade, velocidade variável, né, ao longo do eixo. Então, eu estou detectando que as duas equipes vão se colidir elas iniciaram em momentos diferentes, uma depois da outra, mas não foi o suficiente para que elas não colidam entre elas. Então, eu posso definir uma distância de segurança mínima entre essas duas atividades e assim estabelecer que, definir que elas não vão ter, então, uma colisão e poder gerenciar esse tipo de problema. Bom, controle do projeto, o TILOS ele nos fornece relatórios de controle de projeto baseado em Excel, como nome da atividade, a data de início, data de fim, posição de início, posição de fim, códigos. Fornece um painel de controle de gerenciamento independente de atividades, por exemplo, as atividades mais importantes, eu posso fazer um painel de controle independente por atividade. Eu tenho, como estamos vendo aqui, uma atividade de limpeza, o percentual planejado, progresso atual, progresso planejado, né, a quantidade de material atual, quantidade remanescente, a taxa de trabalho e como essa atividade foi executada até o momento. A linha azul me indica a data do avanço do projeto, a data onde foi informado o progresso do projeto, e o comportamento dela durante a execução. Então, aqui a gente tem aqui uma paralisação na execução. Então, eu posso gerenciar e acompanhar a execução dessas atividades. Bom, uma curva S para acompanhamento do projeto, tanto baseado em tempo quanto em custo, e um gráfico Gantt baseado em distância, que é um pouco diferente, talvez não é normalmente conhecemos, baseado em tempo, mas em distância, onde eu posso ver exatamente onde a minha equipe está trabalhando nesse momento e o progresso da atividade.
Bom, o Tilos possui o Progress Map, que é uma ferramenta baseado no Google Earth, para acompanhamento das principais atividades do projeto. Então, eu traço uma linha azul, ou da cor que eu queira representar, no mapa do Google. Então, eu consigo ver os pontos de cruzamento do meu projeto, a identificação de cada um deles, e posso traçar uma linha paralela com as principais atividades do meu projeto. Essa é uma ampliação da vista que nós temos aqui embaixo, no diagrama do Tilos. Okay? Eu só ampliei ela para a gente conseguir visualizar melhor. Então, eu consigo acompanhar as atividades que, por exemplo, estão sendo executadas nessa semana ou nesse período de tempo e representar elas nas linhas paralelas ao eixo do meu projeto. Okay? E acompanhando o andamento dessa atividade. Por exemplo, no dia 6 de maio e no dia 22 de abril, e ver a diferença e o avanço dessa atividade ao longo do projeto. Também o progresso acumulado do projeto com essas principais atividades. Bom, através do Tilos Progress Map, ele nos fornece outro tipo de visualização também, que é o que nós estamos vendo aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como isso funciona no software. Com a estratégia de movimentos de massa do projeto, né, as áreas de corte, as áreas de desmonte de rocha, como estamos vendo aqui, o progresso de cada atividade. Então, ele me fornece um relatório, eu posso visualizar como está indo essas atividades nesse momento. Bom, vamos passar então para a visualização na interface do Tilos. Eu vou abrir aqui um projeto. Okay? Bom, essa é a interface do Tilos. Aqui à esquerda nós temos o Explorer, com todas as informações do projeto, as vistas, Task Templates, que é a livraria de atividades que vem pré-estabelecida dentro do Tilos, recursos, biblioteca de custos, biblioteca gráfica e, bom, todas as informações do projeto. Acima, uma guia de acesso rápido. Embaixo, uma guia de propriedades. E ao centro, aqui, uma barra de inserção de representações gráficas, ok? Aqui ao centro nós temos o diagrama espaço-tempo, como eu tinha dito antes, é um sistema baseado em células, onde a célula central é a célula de trabalho, à esquerda, na vertical, a escala de tempo, e em cima, na horizontal, a escala, então, de distância. Para começar a trabalhar com o Tilos, vamos desenhar aqui, então, algumas atividades. Então, eu tenho uma atividade topsoil stripping, ok? Simplesmente desenhando, eu quero definir que ela inicia no quilômetro 1 e termina no quilômetro 5. Okay? Vendo aqui embaixo na guia de propriedades, na barra de propriedades, as coordenadas dessa atividade. Então, eu tenho todas as informações dessa atividade aqui embaixo, a data de início, data de fim, posição de início, posição de fim. Sistemas de cálculo dessa atividade, então, como eu quero informar o cálculo automático dessa atividade, eu posso basear o cálculo em duração, em taxa de trabalho, em quantidade, e baseado em perfis de informação, que é isso que eu vou falar um pouco mais adiante. Mantendo a taxa de duração, então a duração se calcula automaticamente. Okay? Eu desenhei essa atividade, mas eu posso definir que ela tem uma quantidade de material a ser removido de 20.000 metros cúbicos. Okay? Então, continuo com uma duração de 21 dias, a uma taxa de trabalho de 120 metros quadrados por hora. Todas as modificações que eu fizer nessa informação dessa atividade, automaticamente o Tilos recalcula a duração, tanto na taxa de trabalho, quanto na quantidade de material a ser transportado ou removido nessa atividade. Então, voltando aos dados originais,
A gente vê que automaticamente tudo se recalcula. Bom, desenhando uma outra atividade. Vamos ver. Solid removal. Okay. Uma atividade na sequência da primeira atividade. A mesma coisa, baseado em duração. Então, eu posso definir aqui a duração dela, a posição e relocar essa atividade para onde eu gostaria. E definir um link entre elas. Okay? Posso definir um link start, ou seja, se eu fizer um clique nesse link, então eu tenho aqui embaixo todas as informações dele. Okay? Start, bom. Finish, start, finish, como nós conhecemos normalmente. Okay? Recalculando o meu projeto, então eu tenho o meu cronograma. Como eu sei que isso não funciona na realidade, esse é um tipo de link que não funciona. Então eu quero definir uma distância mínima entre essas duas atividades. Eu vou definir um link finish, e vou dizer que eu quero uma distância entre eles. Distância entre o sucessor. Então eu vou definir uma distância entre essas duas equipes, entre essas duas atividades, em quilômetros, e dizer que eu quero 1 quilômetro entre elas. Reprogramo meu projeto. Então, em toda a extensão dessa minha atividade, eu vou basear no mínimo 1 quilômetro de distância entre essas duas equipes. Esse é o meu planejamento. Ok? Para evitar uma colisão entre elas. Bom, essas atividades, posso representar elas não só como uma linha, mas também trocar todas a informação gráfica dela, como uma linha, ou um retângulo, ou outros tipos de figuras. Ok? Também cores e todas as representações gráficas possíveis. Okay? Bom, esse é o básico do Tilos. Vou demonstrar um outro exemplo que nós temos aqui. Essa é uma atividade de escavação que tem um rendimento de 500 metros cúbicos por dia. Okay? A gente vê aqui atrás dela tem a linha de base dessa atividade, em preto. Então eu quero informar o progresso dessa atividade. E quero acompanhar ela, quero gerenciar essa atividade. Okay? Eu vou informar o progresso, eu tenho um progresso planejado de 46%, mas digamos que eu esteja um pouco atrasado, e vou informar 30% de progresso dessa minha atividade. Então ele me mostra aqui, em uma chura verde, deixa eu só relocar bem isso aqui, como essa minha atividade se comportou durante a execução. Eu tive uma produção de 330 metros cúbicos por dia. Deveria ter tido 500 metros cúbicos por dia, que foi a minha linha de base. Ok? Então, eu quero saber onde eu vou parar com essa atividade ou o que eu preciso fazer para recuperar a minha data fim conforme a minha linha de base. Okay? Então, o Tilos ele me informa através aqui desse link uma previsão de onde eu vou parar se eu manter a produtividade que está sendo executada no momento. Eu vou parar de uma data fim pré-estabelecida de julho de 2014 para o final de para o abril de 2015. Então, um atraso realmente muito grande. Mas eu posso replanejar essa minha atividade através desse link, aqui de novo, e ele me informa o que eu preciso fazer para recuperar, então, a minha data fim conforme a linha de base do projeto. Uma recuperação de 650 metros cúbicos por dia. Okay? Automaticamente o Tilos me informa esse valor, okay? Essa minha produtividade. Um outro exemplo rápido de planejamento no Tilos. Então, eu tenho aqui um outro projeto simples. Esses são projetos demonstrativos, são exemplos bem simples, apenas para vocês terem uma ideia de como
o Tilos funciona. Ok? Esse é um projeto de um túnel, onde existe uma tuneladora, né, fazendo a escavação do túnel por baixo. A classificação de solos, aqui em cima. E inicialmente existia uma linha de base com um rendimento fixo, né, dessa atividade. Mas conforme nós fomos executando o planejamento, claro que a máquina não vai ter a mesma produtividade para escavar em argila do que escavar em rocha. Então, a cada tipo de solo, ela vai ter uma rentabilidade diferente. O que a gente consegue ver nesse nosso gráfico. Okay? Então, a cada trecho existe uma produtividade. Isso aqui é a duração da atividade, como nós vimos antes, baseado num perfil de distância. Esse perfil de distância, ele me dá a classificação, a distância, né, o intervalo de distância de cada solo, o nome da classificação de cada solo e a rentabilidade, então, da escavação de acordo com cada solo. Então, automaticamente, o Tilos faz essa atividade o rendimento dela de acordo com a classificação de solos. E me calcula um ponto de encontro entre as duas equipes, entre as duas máquinas, né, automaticamente, de acordo com o rendimento de cada uma delas. Elas iniciaram em momentos diferentes, mas vão terminar. Qualquer alteração que eu fizer nesse gráfico, automaticamente ele me calcula o ponto de encontro, o novo, né, ponto de encontro entre essas máquinas. Eu vou dar um recalcular e nós vamos ver que esse ponto central vai ser relocado. Ó, ok? Bom, isso porque existe um link entre essas duas atividades, que é este link, que se chama Meeting Point, okay? Que é o ponto de encontro entre as duas equipes. Eu posso definir isso entre essa atividade, definir que são duas equipes trabalhando, e eu quero definir então esse ponto de encontro, saber onde ele exatamente vai estar. Okay? Voltando aqui ao ponto inicial dela, dou um recalcular, e automaticamente já vai recalcular o ponto de encontro novamente. Bom, vamos passar então para o diagrama de movimentos de massa, que era mais o objetivo dessa apresentação de hoje, depois de ver os conceitos básicos, planejamento com Tilos. Bom, nós temos aqui um template do Tilos, que é específico para o diagrama de movimentos de massa. Mesmo interface de antes, okay? À esquerda, então, o Explorer, com todas as informações do projeto. E eu quero começar a ver como fazer o gerenciamento do movimento de massa com o Tilos. Eu tenho aqui, então, as informações, mass area, e vou incluindo nesse meu gráfico as informações de escavação e reaterro do meu projeto. Então, eu quero definir uma área de corte, por exemplo. Vamos fazer aqui um pequeno cronograma. O nome da atividade, o nome dessa área. Vamos representar uma área de corte. Okay? O tipo de material, o tipo de área. O início dela, a posição de início. E a posição de fim. Vamos definir aqui como posição 300. Okay? A quantidade de massa, automaticamente vai me calcular o ponto de balanço, né, de distância. E eu quero definir que a quantidade de massa a ser escavado aqui é de 10.900 metros cúbicos. Ok, então eu tenho aqui representado já uma área de corte do meu projeto. Esse é um projeto simples, representando para demonstração, projeto de 5 km. Ok? E já tenho representado aqui a minha primeira área de corte. Fazendo um clique nela e selecionando ela, embaixo na guia de propriedades tem todas as informações sobre essa área. Vamos, ponto de início, ponto de fim, ponto de balanço, quantidade. Okay? E quero incluir uma outra área de corte. Vamos incluir uma outra aqui rapidamente.
corte 2, ok? C2, distância de início e distância de fim. Então, 13.100, vamos assumir que aqui é um volume de 13.100 metros cúbicos. E não defini aqui. Só um minuto, vamos fazer de novo. Vamos definir que tipo de área tem isso aqui. Vamos ver. Corte. Corte 2. Aqui, agora sim. 300 até quilômetro ponto 6. O volume de material. Ok, corte 2. Portanto, tenho duas áreas de corte e quero incluir uma área de reaterro, né? Reaterro, representamos assim. Definimos o tipo de massa. Então, vamos do quilômetro ponto 6 até o quilômetro 1.3. O volume de material. Aqui. 1.3. Não. Vamos incluir de novo, que não foi incluída a quilometragem final. Reaterro. R2. Fio. Distância 0.6. 1.3. Ok. Automaticamente, assim, pontos de balanço, 32.000 metros cúbicos. Ok? Bom. Áreas de corte, áreas de reaterro. Vamos montar aqui uma estratégia básica. Se eu selecionar, então, a minha área de corte, vocês veem que a representação dela, as áreas de corte se representam acima e as áreas de reaterro abaixo do meu diagrama. E eu faço uma estratégia de movimentos de massa, informando que a área de corte 1 vai ser, esse material vai ser relocado para a área de reaterro. Okay? Ele me dá um relatório inicial de tudo o que está acontecendo nessa atividade e me mostra as barras dizendo que, bom, nessa área já foi retirado todo o material planejado e na área de reaterro ainda possuo mais material a ser relocado. E vou traçando a minha estratégia. Okay? Essas linhas negras aqui acima me informam a quantidade de material e a distância. Mesma coisa para a área de corte 2. Bom, essa é uma forma de iniciar um planejamento de diagramas de movimentos de massa com tilos. Eu vou deletar, então, o nosso plano simples e vou iniciar uma outra forma de planejar o nosso cronograma, através dos dados contidos em um Excel. Então, no meu Excel, por exemplo, esses dados vêm de uma equipe de topografia, já com os volumes pré-estabelecidos no trabalho de topografia, volumes de movimentos de terra. Eu tenho aqui a identificação da área, o nome dela, o tipo de material, o ponto quilométrico de início de cada uma delas e de fim, ponto de balanço, a quantidade de material a ser removido e o nível que ela vai se encontrar no nosso diagrama. Bom, selecionando todo esse Excel com essa informação e copiando essa informação desde o Tilos, eu posso importar essa informação. Ele me pergunta
desde onde eu estou fazendo essa importação. Se eu estou fazendo essa importação desde um Primavera, desde um Excel Exchange, ou desde de um outro software de planejamento, como o MS Project ou o Power Project. Nesse caso, eu estou fazendo baseado em uma compilação de um Excel. Okay? Bom, seleciono o clipboard, ele já vai me mostrar de onde eu estou copiando, né, as informações que eu copiei. E me pede para escolher um perfil de importação, que eu já tenho selecionado, porque eu já tinha feito esse perfil anteriormente. Eu posso editar esse perfil, eu posso estabelecer as informações desse meu perfil, eu quero importar somente as áreas. Okay? E então aqui eu tenho a minha visualização completa desse cronograma, que é um cronograma simples, de movimentos de massa. Fazendo um clique nessa célula, eu posso representar como eu quero visualizar essas áreas, de forma proporcional ou não. E vou traçando a minha estratégia de movimentos de massa, ou seja, áreas de corte, direcionadas a áreas de reaterro. Vou fazendo o meu plano de movimentos de massa. Okay? Veja que ele já me informa de novo a quantidade de material a ser removido e para onde está indo cada material. Áreas de desmonte de rocha, eu quero enviar para uma área de desmonte de rocha. Okay? E assim seguindo a minha estratégia. Bom, basicamente, é assim que se vai fazendo o cronograma. Caso eu queira, então, agora sim, gerar o meu diagrama espaço-tempo com cada atividade, simplesmente fazendo um clique e criando, então, uma atividade de corte e reaterro, que vai ser representada aqui no diagrama espaço-tempo. Okay? Vamos gerar todas essas atividades e eu vou explicar como funciona, então, o meu cronograma. Bom, gerando todas essas atividades de corte representada em cor bege, atividades de reaterro em cor azul. Eu sei em que trecho do meu projeto essa atividade está acontecendo, para onde esse material está sendo levado e o tempo de duração dessa atividade. Tem também um link entre elas, que linka, claro, uma área com a outra. E à esquerda visualizo um diagrama de movimentos de terra. Okay? Baseado em semanas, nesse caso, desde a semana inicial do mês de janeiro, um diagrama de movimentos de massa do meu projeto. Não só um diagrama de movimentos de massa, mas um diagrama de recursos, com toda a maquinaria dessas atividades. Okay? Essas atividades já estão pré-definidas com recursos. Posso ver aqui alocações, então eu tenho uma escavação, combustível e um operador. Desses recursos, automaticamente o Silos gera esses diagramas para que nós possamos gerenciar, então, as atividades. Concluindo o nosso projeto, ele se demonstra mais ou menos assim. Então, eu tenho aqui acima um diagrama de balanço de massas e todo o cronograma já desenvolvido, a estratégia de movimentos do nosso projeto. Aqui embaixo, as atividades, no diagrama espaço-tempo, com as áreas já, o progresso do projeto, né, a linha de reportes do nosso projeto, no diagrama espaço-tempo, as atividades que já foram concluídas, e à esquerda, um diagrama de movimentos de massa. Bom, esse é um projeto simples, claro, apenas demonstrativo de uma estratégia de movimentos de massas. Eu tenho aqui um outro exemplo, um pouco mais complexo, mas também só demonstrativo,
onde acima temos a célula com um perfil altimétrico do terreno, as áreas de corte e reaterro, em azul e vermelho, né? Em vermelho as áreas de corte, em azul as áreas de reaterro, um perfil altimétrico do terreno, o traçado com os pontos importantes, pontos de cruzamentos, com pontes, rios, okay? Um diagrama de movimentos de massa, um diagrama de balanço e um diagrama da estrutura do pavimento a ser construído. Okay? Uma forma de representação diferente de cada atividade, como triângulos. De novo, fazendo um clique em cada uma dessas atividades, eu tenho todas as informações de cada uma delas, coordenadas, método de cálculo, se ela está buscando essa informação desde um perfil de informação, ok? Tá, nesse caso, uma duração simples. E toda a minha estratégia de movimentos de terras do projeto, assim como os diagramas de recursos e diagramas de movimentos de massa. Ok? Bom, basicamente, era isso. É assim que se faz um cronograma com o Tilos. Eu vou mostrar alguns outros exemplos agora. Eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo um pouco mais complexo, saindo um pouco da demonstração de movimentos de massa, e indo para uma integração do Tilos com o Power Project. Nós temos aqui um projeto de uma ponte, ok, no Tilos. Esse é um cronograma da execução dessa ponte. Aqui em cima ela tem então um corte dela, com toda a estrutura desse projeto. Uma célula de distância, onde identifica os setores dessa ponte, os pontos quilométricos, baseado em quilômetros, baseado em metros, em diferentes escalas. E o diagrama espaço-tempo, com todas as atividades desse meu projeto. Então, com a execução de pilares, a execução das lajes, do revestimento, todo o meu projeto dessa ponte. Mas eu gostaria de ver isso em uma outra plataforma, a plataforma método tradicional, baseado em Gantt. Não quer dizer que eu não possa ver no Tilos, eu tenho aqui, então, o Tilos baseado, o Gantt do Tilos, onde eu posso ver todas as atividades do meu projeto. E gostaria de ver, então, essa interligação do Tilos com o Power Project. Eu tenho esse meu projeto já em BIM. Esse é um projeto que veio do cliente, já projetado com a tecnologia BIM. Eu fiz essa importação do Tilos para o Power Project através de uma macro, onde ele me pergunta o que eu quero importar. Eu tenho que fechar os meus outros Tilos, só para demonstrar rapidamente para vocês como fazer essa importação. Vou fechar todos os projetos que eu tenho. Agora sim. Então, acho que eu tenho que abrir de novo. Eu vou abrir de novo esse projeto. E vou mostrar para vocês como se executa essa importação. Desde o Tilos para o Power Project, nesse projeto BIM, e mostrar uma animação desse projeto com a tecnologia BIM. De novo, aqui eu tenho o meu projeto e desde o Tilos Exchange, eu estou mostrando algum erro aqui, só um minuto que eu vou ver o que está acontecendo.
Eu acho que não vou conseguir mostrar para vocês aqui essa integração do Tilus com o Power Project, porque enfim, eu tenho instalado a macro em uma outra versão do Power Project, na versão 64 bits, mas a intenção era mostrar então essa integração e fazer a gestão do projeto com essas duas ferramentas, tanto com o Tilus quanto com o Power Project. Eu vou executar aqui a animação do projeto, que tem aí a tecnologia vinda dessa ponte. Então a gente vê que cada peça do modelo está linkada com uma atividade do nosso cronograma em Gantt. A gente tem ali uma linha vermelha nos mostrando a execução do projeto. Okay. Então, essa é uma das vantagens do Power Project, que faz então o link entre a modelagem 3D e o cronograma, okay, entre as atividades. Bom, basicamente a nossa apresentação sobre o Tilus era essa. Gostaria de nos disponibilizar, apresentar para vocês em uma apresentação personalizada, especial. Caso vocês tenham interesse, por favor, façam contato com a gente e a gente pode agendar então uma apresentação individual para quem tiver interesse. Sinta-se à vontade para fazer perguntas, enviar e-mails e nós assim retornaremos o contato. Ok? Muito obrigado e até o próximo webinar.